Olá, eu sou o Carlos Magno e eu, junto com o João Vitor Alexandre e o Matheus Conrado de Paula, vamos apresentar o nosso seminário de matéria de desenho técnico do professor Rogério Prata Vieira. Nesse seminário foi proposto que nós fizéssemos uma planta baixa de sua própria residência ou de algum lugar que você frequenta bastante. A planta baixa ela é algo que tem que tomar muito cuidado para com as dimensões e com a escala que você usa, pois se você usar uma escala incorreta, o desenho pode ficar grande demais para uma folha e pequeno, dificultando a visualização. Então é sempre importante lembrar que a planta baixa deve ser medida em todas as suas dimensões antes de ser passada para uma folha A3, que foi no caso do nosso seminário. Aqui no caso nós optamos por usar a escala de 1:75, ou seja, 1 centímetro na folha é equivalente a 75 centímetros na vida real, ou 0,75 metros. Mas a planta baixa em si é um desenho que você faz uma visão superior de um móvel, do prédio, da casa. E além da planta baixa, nós também vamos apresentar um corte horizontal nessa região de A até A. O corte horizontal ele mostra a admissão vertical da edificação. Ou seja, se você tem algum detalhe que ficaria difícil de compreender na planta baixa, no corte horizontal já é diferente, pois você vai ter uma dimensão vertical. No caso do nosso corte horizontal, nós resolvemos fazer com uma escala de 1:50, pois o desenho exigiria no espaço não tão grande da folha. Mesmo assim, ainda ficou grande. Então, como você pode ver ali embaixo, 1 centímetro na folha é equivalente a 50 centímetros na vida real. Oi, eu sou o Matheus Conde e eu vou fazer a apresentação da planta baixa. A planta baixa é o modelo mais comum de visualização de residências e imóveis, e ela é muito utilizada na construção civil, por profissionais ou até por qualquer um que demonstre interesse em construir uma edificação. No caso, essa planta baixa aqui foi feita à mão livre, assim como todos os desenhos. Uma especificação desse seminário foi que a planta tivesse uma escada, e a escada em questão já se apresenta aqui, na sala. E começando pela sala, a gente vê que ela é um modelo de sala padrão. Podemos ver a porta e o corredor. No caso, a sala possui uma parede virada para a cozinha, um pouquinho menor do que a parede do corredor. E é na sala que nós temos a escada. A escada foi algo difícil de se fazer, pois você tem que ter noção de altura vertical e horizontal, que esse móvel ocupa. Daí, no caso, é algo especialmente difícil, caso você queira fazer em desenho à mão livre, pois aí você tem que fazer 11 seções de degrau, que somados dão a altura do primeiro andar da casa. Tirando isso, a sala também tem uma janela ao lado da porta, e essa janela apresenta uma linha mais fina que as paredes por questão de destaque, né? E indo para o móvel inferior, que é a cozinha, não teve nenhuma porta ou janela que pudesse dificultar o desenho. Mas como você pode ver, aqui a parede da sala para a cozinha é menor do que a parede da cozinha para o banheiro. Então não é um erro de desenho, é só que uma parede é menor do que a outra, e isso já estava na planta original da casa. E entre a sala e a cozinha nós temos outra janela, que é dividida pela interseção entre os dois cômodos. Aqui nós temos o banheiro, que é uma parte menor da casa, porém ela também apresentou um certo nível de cuidado, pois o banheiro apresentava uma janela, e essa janela foi produzida ao lado da parede aqui, perto da porta. Além disso, ele é um dos menores cômodos da casa, junto da lavanderia. A lavanderia é a parte com mais detalhes da casa. Podemos ver que ela tem 2 janelas e uma porta. Então, a gente também teve que tomar bastante cuidado na hora de fazer. Nós também temos o quarto 1 e 2, que em estrutura eles são bem semelhantes em relação às dimensões. Só o quarto 1 que tem uma janela em sua parte superior, mas tirando isso, os dois são praticamente iguais. Na verdade, o quarto 2 também tem uma janela, só que ela vai de encontro com a lavanderia. Mas tirando isso, o quarto 1 e o quarto 2 são bem semelhantes. E essa é a nossa escala, que nós usamos para fazer o desenho. Uma escala de 1:75 da planta baixa, só que ampliada,
para uma melhor visualização. Oi, eu sou o João Vitor Alexandre e eu vou falar sobre o corte horizontal da nossa residência. No caso, o corte horizontal tem uma proporção de 1:50 e ele retrata essa parte aqui que corta a sala, cozinha, banheiro, lavanderia, representada pelo corte A, que corta a parte esquerda da casa. No caso, nós aqui temos de início a sala, que é o local onde se encontra a escada, né? Como você pode ver, cada escada foi necessário um cuidado extra, pois cada degrau da escada teria que ter a mesma altura, a mesma largura. Por isso, tivemos que tomar um cuidado especial aqui. Além disso, a sala também tem uma janela perto da porta da casa. Porém, como o corte ele mostra uma vista de lá, a porta não apareceria no desenho, senão a escada ficaria de fora. Antes de irmos para a cozinha, vale destacar que o telhado foi algo que também foi necessário um cuidado a mais, pois nós estamos mexendo com ângulos que não são de 90, geralmente utilizados nas paredes e nas outras estruturas. Então, por isso foi necessário cuidado na hora de fazer as medições e transcrevê-las para o papel. Aqui nós temos a cozinha, nós podemos ver que a sua altura em centímetros é de 207,5 centímetros, ou seja, aproximadamente 2 metros. No caso aqui, a cozinha não apresentou muitos problemas, já que a fundação foi feita na criação da fundação das suas paredes. Mesmo eu posso dizer para o banheiro, que é basicamente um quarto retangular, assim como a lavanderia, pois as janelas e as portas elas ficam para o outro lado do corte, o lado oposto da escada. Não foi proposital, mas foi onde coube a nossa escada, no caso, dentro da nossa planta. E aqui uma visão ampliada da nossa escala de 1:50 do corte horizontal. Agora falando sobre o que aprendemos neste trabalho, o que esse seminário ensinou para nós podemos dizer que não é fácil a construção de uma casa. Realmente requer vários processos, o desenho tem que ser muito bem analisado, pois um erro na planta, seja a planta baixa ou mesmo o corte horizontal, eles podem acarretar numa falha futura quando a edificação já tiver sido feita, o que pode acarretar na queda da casa ou problemas menos graves. Então é necessário que você tenha muito cuidado com a precisão e com as medidas que você usa no seu desenho. Também foi bem perceptível a diferença dos elementos desse desenho para o desenho que já havia sido trabalhado no curso, relacionado principalmente a peças que precisam ser desenhadas. É perceptível, por exemplo, que tem várias coisas, vários elementos do desenho mecânico que não estão no desenho arquitetônico. Por exemplo, eixos de simetria, que foi algo que percebemos, porque dificilmente você vai ver uma casa que ela é simétrica em alguma direção, então raramente você vai ter a presença de eixo de simetria. Também outra estrutura que é rara nesse tipo de construção são os círculos. Então, sim, não é que não existam círculos em construções civis, mas é que elas não estão tão presentes como no desenho de peças. Além das outras normas do desenho mecânico que não se fazem presente no desenho arquitetônico, de construção de casas, prédios, edificações. Então, basicamente, é algo que requer a pessoa que foi pedido o trabalho de se desenhar uma planta, requer a pessoa muito cuidado e de preferência que a pessoa já tenha uma experiência com esse tipo de projeto, pois caso uma pessoa que não tenha tido experiência com isso tente fazer uma construção como essa, a gente que tem pouca experiência com isso viu que é algo demorado, trabalhoso e que um erro pode acarretar em coisas muito ruins no futuro. Por isso é sempre importante a contratação de profissionais qualificados para fazer esse tipo de edificação, de desenho de edificação. Por fim, eu quero dizer que todos nós do nosso grupo aprendemos muito sobre como funcionam as plantas das casas em que vivemos e os cortes.
o que vai ser de grande ajuda para nós no futuro que queremos trabalhar nessa área da construção civil. E esse foi o carimbo que nós fizemos. E esse foi basicamente o nosso trabalho, o nosso seminário de desenho técnico arquitetônico.